Vamos seguir com Moisés Mendes aqui no Giro das 11. Moisés, o Armínio Fraga. Por que esse cidadão nos dá tanta felicidade assim, né? É tão bonito, né? Ver o Armínio. Eu já nomeei ele para o prêmio Júlia do Alibe, né? O prêmio, né? Framboesa de ouro das declarações mais ridículas que a gente tem notícia, mas enfim, é o que atesta de onde ele vem e o que ele é, né? O Armínio Fraga, inclusive, porque tem ligação com o Tarcísio de Freitas também. Comenta pra gente o Armínio, explica para a O comunidade o que Armínio, ele falou. não, Conde, o Armínio traz de volta para a pauta a questão do arcabouço, né? Que tinha esquecido, para poder bater na inflação, que eles batem todos os dias, que a inflação do ovo, a inflação do café, como se fosse o fim do mundo. Não é o fim do mundo, não é, né? É uma inflação muito localizada, é uma inflação de alimentos, mas é muito localizada e a perspectiva é, sim, de redução da inflação nos próximos meses. O que o Armínio faz? O Armínio traz de volta a questão do controle fiscal, de todo esse discurso que está desde o início do governo do Lula. E aí vai bater na história do salário mínimo. Eu vou te dizer uma coisa: eu acho que não é o caso de supervalorizar essa declaração dele, porque ela está, no contexto de tudo que eles dizem, inclusive editoriais. Folha, Estadão e Globo dizem isso todos os dias, que é preciso ter controle fiscal, que é preciso congelar o salário mínimo. Foi o que ele disse. O que está? O salário mínimo, eu acho que a Flávia, eu peguei no final aí, a Flávia estava falando disso, ele tem agora uma regra que não pode ter uma correção real de mais de 2,5% da inflação, que aconteceu agora. A, a, a correção agora desse ano já foi dentro dessa regra. Então Sim. já foi para 1.518 o salário mínimo, com, 1.618. com uma correção de 7,5%, porque não pode subir mais do que 2,5% da inflação. O que ele quer? Ele quer que esse ganho real desapareça. Mas é ele e a torcida, toda a torcida da Faria Lima, então não tem novidade nisso aí, Conde. Ele só falou isso lá em Harvard, falou em inglês lá, ele não falou popcorn lá em Harvard, mas ele falou em inglês para os caras lá. Ele Não, achou, acho peraí, que o Armindo deixa eu Fraga. entender, deixa eu É. entender a sua avaliação aqui. Você não acha escandaloso isso que o Hum. Armínio disse, porque a imprensa já está dizendo isso desde sempre? É isso? Sempre. 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 É só tu pesquisar. Vários deles, não sem o tamanho do Armínio Fraga, que é um cara que já foi presidente do Banco Central, tem a importância que ele tem, né, como porta-voz do mercado financeiro. Mas todos eles dizem isso aí há muito tempo, que é todo o discurso da história do arcabouço, do controle fiscal, da gestão fiscal. Então não tem novidade nenhuma, porque o salário mínimo é visto por eles como uma grande ameaça a gasto público. Por quê? Porque está indexado, está amarrado com o ganho de previdência base. Quando eu vou contar uma história aqui, que é para estarrecer mais do que essa questão do salário mínimo, que é um caso gaúcho, mais um modelo a toda a terra, como diz no hino do Rio Grande do Sul, né? Modelo a toda a terra, um modelo terrível a toda a terra, que é uma mobilização, Conde, de empresários gaúchos para que o governo passe um pente fino no Bolsa Família aqui no Rio Grande do Sul e elimine um monte de auxílio do Bolsa Família. Eu falei salário mínimo, não Bolsa Família. Bolsa Família aqui no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Qual é o argumento deles? Que é o argumento aqui no Rio, em São Paulo, no Pará, em qualquer lugar, que as pessoas estão vivendo do Bolsa Família, Conde, dos R$ 600. Eu vi isso aí, esses dias eu vi um cara dizendo, um empresário daqui, que as pessoas percebem o Bolsa Família como um presente do governo. Não, não é um presente, é um suporte econômico para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade para viver. Então tem uma campanha aqui no Rio Grande do Sul, pior que essa do Armínio Fraga, para eliminar a Bolsa Família, que eles querem que elimine da maioria dos que ganham Bolsa Família aqui no Rio Grande do Sul, Conde. Tá aí o Moisés Mendes. Eu estava procurando aqui até a declaração oficial aqui do Armínio, para a gente contextualizar aqui para a nossa comunidade, né? Ele acha que o Brasil deve congelar o salário mínimo por 6 anos. E ele diz que isso resolveria o nosso gargalo fiscal, né? Abre aspas, algo que seja realista e palatável,
A receita é: congela o salário mínimo e reduz os gastos tributários em 2% do PIB. Isso daria 3% do PIB e o Brasil virava o jogo. Que jogo? Que jogo é esse que ele está querendo virar? Agora, ele quer congelar. Qual que é a semântica de congelar nesse sentido, meu querido economista Moisés Mendes? Porque a gente não sabe se congelar é deixar ele no patamar de 1.400 ou 500 e tantos que está nesse momento, ou que ele seja reajustado apenas pela inflação? Não, acho que é isso. Ele não pode ser tão cruel a ponto de achar que o Você, salário. você Como, que você que quem está. é? Não, não, mas é uma questão interessante essa. Primeiro, para Pois é. esclarecer que não sou economista, eu sou um jornalista que gosta de chutar, né, a partir de observações dos economistas, como todos nós fizemos. Mas, Conde, esta questão acho que é importante, as pessoas têm que ter certeza do que ele disse. E a certeza, para mim, é de que ele espera que o salário mínimo não tenha ganho real, que é o que tem hoje, vem tendo, né? Quer dizer, o ganho do salário mínimo, a perspectiva criada, e é um compromisso do governo Lula, mas isso está em lei aprovada pelo Congresso. O teto de que não pode passar De de 2,5. 2,5, né, Acabou da de ser inflação, aprovado. isso está em lei, está em lei. Ele não pode pensar, Conde, nós não podemos pensar que seja possível que alguém viva com salário mínimo congelado por 6 anos, sem correção pela inflação. Eu acho que ele quis falar, sim, de ganho real, que é o que vem acontecendo. Já tem, É inclusive, uma porque, é projeção de porque a salário mínimo para o ano que palavra, vem. querido Moisés Mendes, a Oi? palavra congelar, ela é muito forte, né? Parece que assim, deixa o salário mínimo Sim. nesse valor e não mexe mais nisso durante 6 anos. Mas eu acho que é uma questão, não sei se ficou claro isso. Vou tentar, você também não tem certeza, né? Se ele falou com relação Não, só ao ganho real, né? tu me colocaste em dúvida agora, Sem dúvida. porque para mim, eu estava convicto de que ele não queria correção real, não queria os 2,5%, por exemplo, de agora, que aconteceu agora, né? Ele quer congelar com correção de inflação, que é uma coisa que sempre aconteceu, porque é muito é cruel, vamos usar a expressão cruel, é mais do que cruel, né? É criminoso, né? Pensar que alguém possa viver com salário mínimo por 6 anos sem nenhuma correção. Mas é interessante. Olha, o Quando tu pessoal está levanta essa reagindo dúvida, aqui no oi, bate-papo. E me parece que a semântica de congelar, pelo menos no sentido estrito, realmente é perder o ganho também do reajuste. Aqui a Beth Domingos está falando: Bolsonaro congelou o salário por 4 anos, o povo foi para a fila do osso. Se congelar por seus anos. Pacóvio Vezano está dizendo aqui: isso mesmo, congelar não é mesmo que perder ganho real. Bom, vamos apurar isso aqui. Se pessoal aqui, tem muita gente, muito economista que nos assiste, não precisa ser economista também, se quiser, alguém que eventualmente tenha visto a fala toda do Armínio na Universidade de Harvard, quiser nos orientar aqui, a gente vai agradecer muitíssimo. Mas eu quero, enquanto não chega uma mensagem aqui a respeito desse tema, Moisés, a cirurgia do Bolsonaro, que até que não mobilizou o país, né? Como enfim, poder-se imaginar em outros tempos. Eu achei, inclusive, a quantidade de pessoas em frente ao DF Star lá em Brasília, no hospital, tinha 3 pessoas ali para torcer pelo Bolsonaro, né? Achei muito pouco, achei muitas declarações muito poucas também de solidariedade ao Bolsonaro. Que balanço que você faz dessa cirurgia que foi altamente complexa, que os médicos acabaram de dar uma coletiva dizendo assim: olha, pós-operatório é muito delicado, vamos ter de ficar de observação em muito tempo aqui. Moisés Mendes, fala para gente tudo. eu acho que a avaliação mais óbvia que se faz é de que o Bolsonaro, Conde, finalmente está fora do jogo. Isso é uma coisa assim, é mais elementar, né? A partir do momento em que ele foi para o hospital, naquela situação, e agora sabendo que ele fez uma cirurgia que durou 12 horas, que é uma coisa grave, o que aconteceu com ele, o Bolsonaro, politicamente, ele já era considerado um morto político, né? A caminho da condenação e quase, né, com o pé dentro da cadeia. Então agora ele é um cara fragilizado fisicamente, ele está com a saúde completamente deteriorada, ele não tem condições de seguir adiante. Então,
o que se cria agora, Conde? Se cria a situação em que o Tarcísio de Freitas tem que assumir que é o candidato da direita, da extrema-direita. Esse é o tema do meu artigo aí. Agora eu já aproveito para fazer o meu merchan. O tema do meu artigo é esse aí. Né? A indefinição do Tarcísio em relação ao que ele quer de 2026, ela agora chega ao fim. Ele vai ter que ser forçado pelas lideranças, né, da direita, extrema-direita e pelas bases a dizer o que ele quer para a próxima eleição. Mas E você viu agora que tu o viu que tem. momento é particularmente ruim para isso, porque ele acabou de dar uma enquadrada nos seus assessores pedindo para não falar mais Sim. que ele é candidato a presidente da República, porque desencadeou também uma corrida pelo governo do estado de São Paulo, com o adicional de que o Alckmin leva vantagem nessa história sem o Tarcísio. Com o Tarcísio, ele fica ali, né, numa distância aparentemente de segurança, mas que é bom não subestimar, né? Querido Moisés, Sim, desculpa. é. Não, é isso aí. Ele desautorizou, essa é a informação do fim de semana. Ele desautorizou toda a direita a começar a fazer campanha para o Ricardo Nunes, por exemplo, que já está fazendo campanha para o governo do Estado. O vice-governador dele, né, está fazendo campanha, o Derrite, esse, está em campanha. Porque diz assim, mas o cara não tem o controle da situação? Não tem, eles não têm o controle da situação. Absoluto não tem. Então, ele está, sim, tentando preservar a possibilidade de ser candidato à reeleição, sem pensar agora na presidência da República. Isso é interessante, isso aí que falasse. Né? A preocupação do Tarcísio de Freitas agora é garantir o que ele acha que é mais seguro para ele, que é a eleição para a recondução ao governo de São Paulo. E ele é um cara, segundo o Datafolha, frágil para enfrentar o Lula. Isso aparece na pesquisa do Datafolha. Então a situação do Tarcísio de Freitas é terrível, porque a partir do momento, Conde, que ele levar adiante, que ele prolongar essa indefinição dele, o Caiado, o Zema, o Ratinho, todos esses vão tentar crescer, né, na carona da situação do Bolsonaro. Bolsonaro é um cara completamente fora do jogo. Isso aí não precisa ficar repetindo. Né? Pois é, e me parece que depois dessa cirurgia tão delicada, que confesso para vocês aqui, eu não estava. Tem muita gente da esquerda querendo que, né, se o Bolsonaro, vou usar aquela expressão popular, se funhenhasse de uma vez. Não, a gente quer que ele sobreviva para cumprir pena, né, o Moisés? Que a gente tenha essa, enfim, prerrogativa. Mas foi muito, muito grave e as pessoas estão perplexas. Aqui o filho dele postou uma foto terrível aqui, está dizendo que o pai ficou com uma cara de deformado, está com as funções fisiológicas limitadas, é óbvio, né? Acabou de fazer esse tipo de intervenção. Então a gente tem esse quadro, né, Moisés? Acho que agora a realidade deu um salto, né? De ontem para hoje, né? Na cena política brasileira. É isso? Claro, não, agora tem um corte muito forte que vai além da questão política e judicial, que ele está caminho da condenação, né, e que passa pela questão da saúde dele. Quer dizer, isso aí é inquestionável. Como é que um cara Como que é que alguém passou quer ser por. presidente nesse estado, né? Não Frágil. tem, não tem condições, não tem condições. A outra coisa, Conde, que eu quero aqui falar rapidamente da questão ética moral que é colocada em torno desse desejo de morte, que é uma coisa que está dentro das estruturas organizadas de tios do Zap, de redes sociais, que é o desejo de morte do outro. Eu quero dizer que é legítimo que as pessoas pensem e desejem a morte de alguém, principalmente de uma figura pública, porque ninguém pode ser impedido disso. Porque se tu é oprimido, não é? Tu é acossado por uma figura autoritária, por um déspota, como já aconteceu, e todos nós já enfrentamos essa situação, né? Os mais jovens, tu Quem não perdeu viveu. os entes Mas queridos na pandemia? o cara que desejou não só desejou a morte, ele trabalhou no sentido de evitar que as pessoas fossem salvas pela vacina. Então, é legítimo, sim, que as pessoas desejem a morte do Bolsonaro. O que é diferente, Conde? É diferente que as pessoas passem a incitar a violência contra uma figura pública, qualquer figura, contra qualquer pessoa. Né? Tu não Perfeito. pode. Eu acho que Mas isso. nós Pode não, completar. só para concluir, nós
temos que compreender que as pessoas têm o direito de desejar que o cara que disse que não era coveiro na pandemia morra uma situação de saúde. É legítimo que as pessoas pensem isso. É que Então algumas não tem. pessoas, esse debate, ele é muito amplo, né? Algumas pessoas dizem, puxa, é bom demais, a morte é boa demais para ele, né? Então eu não desejo a morte. Você já deve ter ouvido isso também. Agora, é curioso Claro. que isso suscite justamente no momento em que um deputado diz que deseja a morte do Lula, diz que quer mais que o Lula morra, e outro deputado também faz isso e tudo mais, a ponto de a Folha de São Paulo também, numa espécie de editorial, na verdade, uma coluna daquele Schwartzman, né, Hélio Schwartzman, dizendo assim, não é crime desejar a morte de alguém. Então, tá posto aqui, né? Não é crime. Tá, Esse cara foi processado. Foi processado foi. porque disse isso do Bolsonaro, que ele desejava a morte do Bolsonaro. Foi absolvido. Porque ele está só expressando um desejo. Tem que ver aí, Conde, os juristas é que entendem disso aí, qual é o limite entre esse desejo íntimo que qualquer um pode ter e a incitação ao ódio que pode sim representar ameaça a alguma pessoa. É essa a diferença básica. Agora, tu desejar que o cara que desejou a morte de milhões de pessoas, né? Porque vamos dizer assim, mas ele sabia calcular essas mortes? Sim, ele sabia, ele tinha o controle da situação, ele era o cara que tinha a decisão, né, por prerrogativa, por dever, de dar vacina para as pessoas, e não deu. Então, ele colocou milhões de pessoas em risco. Então, esse cara, que agora tem muita gente desejando que morra, está enfrentando uma situação que ele fomentou durante a pandemia. Então foi isso, só isso que está acontecendo. Então tem a questão ética, tem a questão moral, tem. Agora, a questão que passa por essa questão jurídica que tu levantasse aí, né? Esses limites quem estabelece é a justiça, o MP, são os juristas. Não, e a questão da incitação ao ódio é muito importante você destacar de fato, né? Olha, o pessoal está dizendo aqui no bate-papo, Moisés, o Dimas Prado Conde já justificou de que manter somente a inflação sem nenhum ganho real. Aqui a tal da declaração do Armínio Fraga sobre o congelamento do salário mínimo. Hélio Novaes, eles são cruéis sim, congelar é não corrigir. Manuel Carlos Vizentim, conforme noticiado ontem pela imprensa, o congelamento é do ganho real. E João Pereira diz: o prefeito de Porto Alegre congelou por 5 anos o salário dos funcionários municipais, sem nem mesmo o reajuste da inflação. É por isso que nós somos brasileiros, né, Moisés? Nós sabemos, né, o que está Claro, embutido nessas ideias, né? não, o Bolsonaro congelou salários, os governadores congelam salários, mas congelar o salário mínimo é diferente. Quem é que imagina que alguém possa viver por 6 anos sem correção do salário mínimo? E que isso repercute na Previdência Social. Isso aí repercute na economia, porque é menos dinheiro circulando na economia. Assim como a história do Bolsa Família que eles querem cortar, olha só a lógica deles, Conde, que eles querem cortar o Bolsa Família, porque o argumento é que as pessoas não querem trabalho, que os caras estão oferecendo para serviços gerais, faxina, para garçom, para auxiliar de escritório, e segundo eles não aparecem as pessoas em quantidade que eles querem. Por que não aparece? Porque as pessoas se negam a receber esse salário que eles estão oferecendo. E por que esse rodízio não acontece? Isso é um argumento que eles não vão usar, é também porque esse rodízio não acontece como eles desejam, Tom Conde, que é permitido desde a reforma trabalhista, esse contrato intermitente, por exemplo, né, que tu contrata o cara para fazer determinadas tarefas por determinado tempo, né, e paga lá uma miséria para o cara. Isso que eles querem, eles não querem perder a chance de fazer rodízio de funcionários, de servidores, né, que ofereça a possibilidade deles continuarem pagando essa miséria para as pessoas. É isso a campanha aqui no Rio Grande do Sul, ela é uma campanha amoral, ela é pior do que imoral, ela não tem moral nenhuma, né? Porque ela persegue esse desejo do capital de ter o controle absoluto sobre essa mão de obra barata que eles sempre dispuseram dela. É isso.
Moisés Mendes, que bom você estar aqui hoje. Tem evento aí no Rio Grande do Sul que eu sei que o Altamiro Borges está voando para aí, né? Vocês vão se encontrar, tomar aquele mate, aquela coisa, aquele vinho todo aí. Nem me convidaram, é uma coisa horrorosa isso aí. Mas enfim, Já foi, é um já foi evento convidado. ligado O à URGS. Altamiro, o Altamiro, eu vou dizer aqui como maldade, eu vou dizer o Altamiro vem pensando num evento aqui na URGS, que é hoje de tarde, né, com o pessoal do sindicato aqui, mas ele vem pensando também no churrasco aqui de Porto Alegre. Ele pensa muito no churrasco. Então, eu acho interessante isso. Então, inclusive a churrascaria, olha só, a churrascaria onde a gente iria não abre hoje, então já estamos indo para outra. Nós já estamos aqui. Primeira coisa que nós pensamos aqui é o churrasco quando o Altamiro vem aqui. Primeira Primeira coisa. coisa. Agora, você vai estar com ele nessa noite de Ó, churrasco? não, é agora, é almoço, daqui a Ah, pouco. é almoço? Eu Então, saio da live tire, e vou para tire lá. uma foto para o seu amigo Conde aqui, que eu Eu vou quero tirar e vou divulgar mandar. depois, do Altamiro em meio ao churrasco. Ô, Moisés, uma coisa de compadre, né? Moisés, para Coisa de compadre. terminar, Argentina experimentando hoje o primeiro dia do dólar flutuante. É verdade esse É, bilhete? é verdade esse bilhete. Olha só que interessante. A Argentina ficou com câmbio sob controle do governo durante 6 anos, né? E as pessoas, pessoa física, só podia sacar US$ 200 por mês. O que eles fizeram com o acordo que o Milei fechou com o FMI de US$ 20 bilhões? Eles liberaram o câmbio hoje. É uma coisa que acontece depois de 6 anos. Liberaram o câmbio e começou a flutuar. A última informação que eu tinha aqui, olha só, Conde, é de que abriu o câmbio fechou, olha, que fechou na sexta-feira com o dólar valendo 1.097 pesos. Aí abriu com 1.250 e agora estaria em 1.190, a última vez que eu vi aqui. Então, o que está acontecendo? Houve uma correção de em torno de 8 a 10% com essas oscilações que aconteceram pela manhã, que era uma coisa prevista, né? Então, o dólar é corrigido aqui, ou o peso é desvalorizado, né? Que é o que acontece, né? Depois de muito tempo, porque o câmbio era controlado. O que alguns economistas preveem? Que vai haver inflação, é claro, porque tem muito preço em dólar, né? E que o governo pode, a partir do momento em que houver grande demanda por dólar, perder o controle dessa reserva, desse colchão que ele conseguiu de 20 bi. A Argentina é uma situação complicada por vários, não vai dar tempo de falar aqui, por vários fatores que se formaram agora nos últimos meses, que são todos contra o Milei, politicamente, né, economicamente, socialmente. Tem eleição em outubro e ele não está tão forte nessa eleição. Então, a situação do Milei não é boa. Mas o câmbio, essa correção é de 8 a 10% agora de manhã, não é uma coisa que represente uma grande ameaça, pelo menos essa arrancada. É isso aí. Olha, quando a gente recebe aqui o Nelson Nizembal, um médico que vai explicar para a gente a condição real ali dessa cirurgia delicada do Bolsonaro, o querido Nelson Nizembal, estava com saudade de você, bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Passo para você a palavra, dar uma saudação, inclusive para o nosso querido Moisés aqui. Boa tarde, uma imensa honra estar na presença de vocês dois, figuras tão importantes aí do jornalismo brasileiro. Saudar toda a nossa carinhosa audiência e prestigiada. E vamos aí, temos mais uma pequena jornada aí de assuntos de saúde. Seguimos juntos, Nelson. Moisés, você falou assim que foi uma situação não boa para o Milei, e eu me lembrei do Noboa, que ganhou as eleições Noboa ganhou a no eleição, Equador. ganhou a eleição. Noboa, né? Não é uma boa. O É, Noboa vencendo o Equador. Terrível aquilo lá, ele né? Aliás, estava ele tava num mandato tampão, né? Agora ele fica lá. Esse cara agora vai se fortalecer no Equador na mesma linha de todos eles, que é combate à criminalidade lá, ao crime organizado, no caso, né? De uma forma que passa pelo exercício autoritário do poder que acontece em vários países, inclusive na Argentina, que está acontecendo com imposição, por exemplo, tentativa de imposição de juízo por decreto. Eu não vou me estender aqui, senão me empolgo. Eu não vou pegar ao vivo o Nelson agora aqui, mas eu vou, claro que eu quero ver depois, quero ver depois a live, eu
né? Eu vou ver depois Importantíssimo o depoimento vídeo. do Nelson hoje para a gente. E uma boa live para vocês. Boa semana. Obrigado, Moisés. Boa almoço aí daqui a pouco com o Altamiro. Manda um beijo para ele. Tá bom, um abraço. Seguimos juntos aqui.